Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Desde já quero agradecer a presença virtual de todos vocês, dizer que é sempre um prazer estarmos reunidos virtualmente. Espero que todos vocês estejam bem, com saúde, e suas famílias também. Bom, gostaria de iniciar avisando que o seminário está sendo gravado, e nesse primeiro momento, peço que vocês desliguem as câmeras e os microfones, para não sobrecarregar a conexão da nossa palestrante, a professora Maeli. No segundo momento, onde faremos uma discussão, vocês poderão ligar as câmeras e os microfones para dialogarem conosco, tá certo, pessoal? Bom, no decorrer da apresentação, nós lançaremos 2 palavras-chave no chat para a emissão da declaração de participação. Também lançaremos, próximo ao término do seminário, um formulário para registro da frequência. Vocês deverão preenchê-lo inserindo as 2 palavras-chave e, posteriormente, receberão em seus e-mails a declaração de participação. Quero, em nome de toda a equipe do LAPEC, agradecer a nossa palestrante de hoje, a professora Maeli Francisca dos Santos Ramos, que dialogará conosco sobre a metodologia da tertúlia dialógica científica para a construção de conceitos no ensino de ciências. A professora Maeli é mestranda em Ensino das Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino das Ciências e Matemática, o PPGEC, da UFRPE, licenciada em Química também pela UFRPE, pós-graduada em Ensino de Química, Gestão, Educação e Políticas Ambientais, ambas pela UFRPE, e também é pós-graduada em Gestão Escolar pela UPE. A Anitta é professora de Química da Rede Estadual de Educação de Pernambuco e integrante do nosso querido Laboratório de Pesquisa e Ensino de Ciências, o LAPEC, da UFRPE. Seja bem-vinda, professora Maia, sucesso. Obrigada, boa noite a todos e todas. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. A título de justificativa desse trabalho, eu gostaria de contar uma historinha para vocês que aconteceu no ano de 2019. Início de ano letivo, primeira semana de fevereiro. E esta pessoa que está com a câmera aberta aqui, o professor Paulo Bruno José, a professora Emília Pereira e a professora Daniele Freitas fazem reunião diária com os meus colegas, né, com os professores por área do conhecimento, e a questão era a seguinte: o que é que vocês, das ciências da natureza, podem fazer para contribuir com a melhoria do desempenho dos componentes de português e matemática nas avaliações externas do SAEP e SAEB? E aí eu meio que por cima do ombro, isso tinha um formulário para preencher, e eu meio que por cima do ombro respondi o formulário e oralmente falei também coisa do tipo: Química já ajuda tanto português e matemática, porque a gente ajuda os meninos a interpretar as questões, a fazer cálculos matemáticos, e foi isso que eu coloquei, ainda linkei os assuntos, eu e os meus colegas, né? Mais precisamente, na época, Marcela Albini e Fernanda Soares, e aí a gente linkou os conhecimentos da matemática à química e entregou o nosso produto, né? Só que aquilo foi martelando na minha cabeça e eu voltava, né, até antes da pandemia para casa, literalmente correndo, e quando chegou a uma altura, veio uma luz, né? Maeli, você fez 2 cursos de redação, né? Olhe direitinho os temas transversais do livro de Química e comece a fazer debates com os meninos.
E no dia seguinte, sem escrever roteiro nenhum, eu falei para os meninos do terceiro ano, 2019, que a gente ia proceder assim e havia selecionado os temas transversais e a gente ia dialogar sobre esses temas. E foi assim que a gente trabalhou quase 3 bimestres completos de 2019. Até que Emília Tereza, mais uma vez Emília Tereza, chega para mim e diz, Maeli, vai haver uma formação aqui na escola, só pode ir um professor, e quem vai é você. Aí eu disse, não, Emília, por favor, na semana de laboratório, tu me mandar para uma formação, ainda com Semana da Consciência Negra e Semana Literária, no meio, acontecendo na escola, não vai dar bom, não. Eu disse, vá, porque é sobre o que você trabalha. Gente, havia se passado aí 200 milhões de meses, a história estava rolando bimestre a bimestre, e eu não tinha ido atrás de uma metodologia para fundamentar o meu trabalho. E aí, quando eu chego no mezanino da nossa biblioteca, onde foi a formação, a mulher falava tudo aquilo que eu fazia. A mulher, diga-se de passagem, do Instituto Natura, que era doutoranda da Universidade de São Carlos, que é a universidade aqui no Brasil responsável por divulgar as tertúlias dialógicas, oficialmente. E aí eu fui, e quando eu saí de lá, no final do expediente, eu saí encantada, porque eu ganhei de presente uma metodologia que eu não sabia que existia, que eu não tinha ido buscar essa fundamentação, que eu fazia um trabalho que, ao meu ver, e ao ver da coordenação, não me desminta não, viu, Emília? Estava dando certo, e eu queria fazer um projeto de seleção de mestrado, e não tinha ido ainda atrás dessa metodologia, e eu acabei ganhando de presente. No dia seguinte, eu encontro o Paulo no corredor e me emociono dizendo a ele, né, agradecendo, porque eu tinha recebido o presente, né, da metodologia. E aí vem as questões de seleção do mestrado, e nossa queridíssima Pati Barros, que à época trabalhávamos todos juntos, né, está aqui, é do nosso grupo de pesquisa, também nos dá maior força em tudo, e as coisas acontecem, e há uma aprovação, né, e aí a gente vai sendo mais presenteado ainda. Há um ano atrás, Pri começava aí com os seminários, nesse ciclo de seminários do LAPEC, né? Hoje eu concluo esse primeiro ciclo diante das questões legais, então, nesse um ano de seminários do LAPEC, só foram coisas boas que foram agregando aqui. E hoje a gente vai falar um pouquinho da metodologia da tertúlia dialógica científica, vai falar de algumas questões gerais, né, e de questões específicas, e a sua importância para a construção de conceitos no ensino das ciências e matemática, né? Então, a gente vai começar trazendo algumas definições importantes para que a gente se situe e, de repente, a gente, no meio do caminho, fale alguma coisa e você acabe não entendendo. Então, o que seriam tertúlias? Até professor Eusébio fez essa pergunta hoje no Instagram do LAPEC. Sigam o Instagram do LAPEC, LAPEC oficial, lá no Instagram, tá, gente? Então, o que seria uma tertúlia? O dicionário de Oxford, ele diz que tertúlia é um substantivo feminino. Esse substantivo feminino tem 2 significados, seria um agrupamento, uma reunião de parentes ou de amigos, ou uma palestra literária, né? Depois vocês vão entender direitinho por que literária, né?
já está na hora desse dicionário se atualizar, né, e colocar as outras áreas também, não só a literatura, tá certo? Eita, nem projetei, minha gente, vocês nem me disseram, deixa eu projetar aqui a minha apresentação. Bom, essa é a minha apresentação de abertura, não é? A gente está representando aqui a Universidade Federal Rural de Pernambuco, o programa de pós-graduação em ensino das ciências, que esse ano faz 20 anos, e o nosso grupo de pesquisa, o LAPEC. Bom, essas questões eu já trouxe a vocês, né? O significado do dicionário, palestra literária ou agrupamento e reunião de parentes ou amigos, e a gente vai definir alguns termos para vocês. O primeiro termo é o termo tertúlia dialógica. A tertúlia dialógica trata-se de uma construção coletiva de significados e de conhecimentos com base no diálogo. É isso que seria uma tertúlia. Sobre o que seria esse diálogo? Sobre as melhores criações da humanidade, criações das artes, criações da literatura, criações da música, criações das ciências, né? Então, desde a literatura, a música, se há uma reunião para conversar coletivamente, é importante essa expressão, sobre o significado desses conhecimentos, pode-se configurar, aspas, bem grande, a grosso modo, uma tertúlia, tá certo? Com as tertúlias dialógicas, procura-se potencializar a aproximação direta dos alunos, sem distinção nenhuma de raça, de gênero, de capacidade, de cultura, a uma cultura clássica universal. Então, o objetivo é fazer com que esse estudante ele se aproprie de termos, né, de conhecimentos na coletividade, esses termos, essa construção é uma construção coletiva, para que ele saia de um patamar para ir para o outro, sem levar em consideração, aliás, não deixando de levar em consideração que nós não estamos tratando de uma educação bancária, né? A gente está tratando aqui de um diálogo igualitário, onde todos têm algo a oferecer sem essa distinção de cor, raça ou cultura. Um outro termo que a gente precisa conversar sobre ele é o termo aprendizagem dialógica. Esse conceito de aprendizagem dialógica, ele foi elaborado pelo CREA. E o que é o CREA? Não é aquele de arquitetura e urbanismo, não, tá, gente? É o Centro de Investigação Social e Educativa da Universidade de Barcelona. O CREA, ele é responsável, né, ele tem também, um dos patronos dele é Paulo Freire, e ele pega como base as contribuições de Paulo Freire na educação e de Habermas, Jung Habermas, na sociologia, para construir essa aprendizagem dialógica. Uma outra situação que a Alcioneide vai lembrar muito bem são as AEEs. O que são AEEs? As atuações educativas de êxito. O que são atuações educativas de êxito? São práticas que aumentam esse desempenho acadêmico do estudante. E eles melhoram também a convivência. Então, para ser considerada uma atuação educativa de êxito, não pode ser levado em consideração apenas conhecimento acadêmico, mas tem que levar em consideração a junção do conhecimento acadêmico com a questão atitudinal, a melhoria na convivência e as atitudes solidárias, tá?
Um outro termo que vai aparecer durante a nossa discussão é o do Included. O Included é um projeto de pesquisa que tem base lá na Universidade de Barcelona, e ele é difundido por toda a Europa, né, e já chegou aqui ao Brasil também, onde ele tem a responsabilidade de identificar essas atuações educativas de êxito. Então, ele faz essa contabilidade, ele rastreia essas atuações educativas de êxitos, fazendo aí uma contabilidade e uma catalogação dessas atuações educativas de êxito. Um outro termo, depois eu vou até mostrar um mapinha de alguns países europeus que o Included ele abrange. Uma outra definição, quinta definição, é a definição de comunidades de aprendizagem. As comunidades de aprendizagem também estão fundamentadas nas atuações educativas de êxito. Essas comunidades são voltadas para a transformação educacional e social. Então, as comunidades de aprendizagem, elas não se configuram apenas como uma escola, ela pode ser uma ONG, pode ser um centro, um clube de mães, alguma organização que venha trabalhar com educação, né, com vistas ao melhoramento acadêmico e social daquele entorno, daquela população, tá certo? E o CREA, eu já falei um pouquinho para vocês, que é o Centro de Investigação em Teorias e Práticas de Superação de Desigualdades. Ele também tem base lá na Universidade de Barcelona, e ele, em parceria com o Included, ele faz esse link também de buscar as atuações educativas de êxito. A gente vai falar um pouquinho sobre a história das tertúlias. Bom, eu acho que vocês já perceberam que as tertúlias dialógicas, elas surgiram na Espanha, numa escola de educação de jovens e adultos, chamada La Verbeda de San Martre. Tá? Essa escola era uma escola de educação de jovens e adultos em Barcelona, na Espanha. Por isso que a gente fala tanto Barcelona e Espanha, porque tudo começou ali. E aí, essa primeira tertúlia, ela foi uma tertúlia literária, onde a percepção foi a seguinte: ao invés de o meu estudante, ele começar com aquela construção mínima e aumentando essa graduação, coisas que a gente faz, né? Começa ensinando a adição, depois a subtração, a multiplicação, a divisão, a potenciação, e vai aumentando o grau de conhecimento e o nível dos problemas. Não. Aqui a visão era contrária. Não é? A ideia conjunta de professores e estudantes, à época, né, 1978, foi pegar clássicos da literatura universal, tipo Don Quixote de la Mancha, por exemplo, e trazer essa literatura para uma sala de educação de jovens e adultos, e a partir de trechos selecionados, os estudantes agora conversarem sobre aquilo que eles entenderam sobre, né? E é muito interessante, por quê? Porque ao invés de eu estar no nível de conhecimento rasteiro, eu estou no nível de conhecimento maior, e os estudantes precisam subir, né, cada um na sua, como é que eu posso dizer, respeitando as suas diversidades culturais e as suas potencialidades, subir aquele nível de Don Quixote de la Mancha e discutir Don Quixote de la Mancha, tá? Então, essa foi a ideia.
essa ideia foi compartilhada entre professores e estudantes, e já há 43 anos ela é difundida, né? Por isso que ela é tão mais forte na Europa, porque foi lá que surgiu, né? Então, 1978, o marco, né? Confederação de Federações e Associações de Participantes em Educação e Cultura Democrática de Pessoas Adultas, né, que é o CONFAPEA, onde hoje essas tertúlias elas são divulgadas através do CONFAPEA, através de um projeto chamado, em espanhol, eu nunca tive uma aula sequer de espanhol, estou até matriculada num curso que começa o mês que vem. 1001 tertúlias literárias dialógicas por todo o mundo, né? O CONFAPEA lançou esse mote para a difusão do movimento das tertúlias. 1990 é um outro marco, porque é o marco de implementação das comunidades de aprendizagem pelo CREA. Aqui no Brasil, quando a gente fala de Brasil, a gente precisa falar da Universidade Federal de São Carlos, né? Lá em 2019, quando o Instituto Natura, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, ofereceu as formações, se eu tiver errada, Alcioneide, por exemplo, né, que está por aí, pode me corrigir, mas eu acredito que foi difundido em todas as gerências regionais, não é, pelo Instituto Natura, que também representava a Universidade de São Carlos, porque vieram doutorandos e mestrandos do NIASE, né, do núcleo, que representa as tertúlias dentro da Universidade de São Carlos, né, para fazer a difusão das tertúlias literárias. Eu lembro que a formadora, ela ia sair da nossa escola no final do expediente, direto para o aeroporto, para voltar para São Paulo. Nós fomos a última escola que eles passaram. E naquela situação, eu já peguei o link e disse, eu faço tertúlia científica. E disse a ela como eu fazia, e ela disse, você é a primeira pessoa que eu vejo desenvolver a tertúlia dialógica científica, né? E esse é um dos motivos de a gente estar aqui hoje, é de difundir a metodologia. Essa é a metodologia que vai salvar o mundo? Não, não é a metodologia que vai salvar o mundo. Na terça-feira próxima passada, na aula de modelos de ensino híbrido com a professora Jana, ela falou uma coisa muito interessante, que até coloquei no chat, e o meu colega de turma, Pedro, também disse que tinha chamado muita atenção dele, a frase. A gente estava conversando sobre modelos do ensino híbrido e das dificuldades em relação à questão da tecnologia. E aí ela colocou, não, mas nós precisamos também... eu não lembro o verbo que ela usou, mas foi meio que sair dessa postura do eu não tenho, e procurar meios para diversificar essa apresentação de conhecimentos, né? Então, quando a gente traz a metodologia das tertúlias dialógicas científicas, é mais um meio para que a gente abra esse leque, não é o meio, é um meio que pode, sim, elevar o nível do nosso estudante, né, de quaisquer nível de conhecimento, quer seja esse nível na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio ou no ensino superior. Essa imagem, ela já nos diz, né, essa é uma imagem, né, lá retirada do NIASE, né, onde a professora está desenvolvendo uma tertúlia com estudantes bem pequenininhos. Hoje, diante do contexto pandêmico, as nossas tertúlias
elas têm se dado no ambiente virtual. É importante salientar que uma tertúlia, ela tem algumas características, uma delas é ter 2 horas de duração, ou 2 horas aulas de duração. Nesse processo de ambiente virtual, né, se formatou, não foi Maeli quem formatou, mas os responsáveis competentes de se adequar para 1 hora e 30 minutos, tá? Em relação aos marcos teóricos, vejam só, Paulo Freire para a educação e Jung e Arbemas para a sociologia são os patronos das tertúlias. Mas a gente vai encontrar traços de dialogicidade em Vygotsky, em Mikhail Bakhtin, as pessoas das letras, né, me apresentaram Mikhail Bakhtin. A gente vai encontrar traços de dialogicidade em vários outros teóricos, mas Freire é um dos patronos, né? E aí a gente vai, com Freire, conversar um pouquinho, né? Porque quando a gente está tratando de dialogicidade, em contraponto à educação bancária, de só acumular naqueles 10 passos lá da educação bancária, de acumular conhecimento, o professor sendo detentor e deposita esse conhecimento, uma quantidade de conhecimento nos alunos, né? É isso que a educação bancária diz. O movimento da dialogicidade, ele vai na contramão, onde, para que a gente tenha acesso a esse conhecimento, a gente precisa conversar sobre esse conhecimento. É muito interessante quando a gente chega numa turma de primeiro ano, de segundo ano, de terceiro ano, que é onde eu, como professora de Química, atuo, e pergunto aos estudantes, no início do ano, quem foi à praia? E quem mora em Recife, região metropolitana, geralmente vai à praia em situações normais no mês de janeiro. E eles ficam assim, meio que em polvorosa, e aí eu pergunto, você foi a praias de Pernambuco? Aí alguns dizem sim, outros não, outros sim e não. Você foi a praias do litoral sul ou do litoral norte? E eles sabem dizer se foi do sul ou do norte. Itamaracá, litoral norte. Praia dos Carneiros, litoral sul. Porto de Galinhas, litoral sul. Então, percebam, se vocês entendem que vocês estão conversando sobre geografia, por exemplo, e fica aquele bochicho, aí, se eu pergunto a vocês, quem malha aqui? Quem vai à academia? E alguns se pronunciam dizendo que vai à academia. Quem tem cabelo grande, por que precisa ir à academia de cabelo preso? Tente explicar cientificamente, e geralmente eles não sabem dizer, não é? Que o suor vai tocar no cabelo, aquele suor vai facilitar, por conta dos sais dissolvidos ali, vai facilitar a desidratação, principalmente das pontas do cabelo, porque as pontas do cabelo já demoram mais a vir seiva, né? Porque estão mais longe do couro cabeludo, então isso vai fazer com que o cabelo fique mais ressecado ainda. Aí eu pergunto, vocês conversam sobre esse tipo de coisa? E é muito raro encontrar alguém que pense sobre esse tipo de coisa. E aí, quando a gente insere a dialogicidade, né, o diálogo, não dizendo ao outro
que você está certo e você está errado a título de pergunta, mas um diálogo mesmo, onde os estudantes se voluntariam a conversar, a gente trabalha a ciência de uma maneira mais leve, mais doce, mais igualitária. E, inclusive, eu faço as minhas anotações também, porque algumas coisas que eles trazem eu também não sei. E, às vezes, eles pesquisam muito mais além do que eu, e eles acabam trazendo questões para a minha vivência que eu não conhecia, e eu vou lá, anoto, vou ver se isso aqui procede, porque eu achei interessante, e vou fazendo as minhas anotações ao longo do percurso. Eu vou ler para vocês uma citação de Paulo Freire, que diz assim: para Paulo Freire, o aprendizado da leitura não se reduz a um ato mecânico e descontextualizado, mas deve ser uma abertura ao diálogo sobre o mundo e com o mundo. E aí eu achei muito interessante essa fala, porque é com e sobre, não é apenas sobre, porque cada um de nós somos participantes desse contexto de mundo. Então, as nossas ações, elas reverberam para nós e para tudo que está em nosso entorno. Né? Jung Habermas, ele é o outro patrono, e ele é um sociólogo espanhol, e ele discute o conceito de racionalidade sob a ótica da sociologia. Então, quando a gente fala de diálogo, de seres políticos, de seres atuantes, a gente está falando de sociologia. E aí, quando a gente traz essas questões, explicando para esses estudantes que as ações dele e a do outro são ações transformadoras e que se faz necessário pensar sobre isso, e para a gente pensar sobre isso, a gente tem que estar apoiado onde? Na comunicação, né? Quando essa comunicação ela se dá em harmonia, esses conceitos e essas formas de pensar, eles vão se agigantando e eles acabam saindo da teoria à prática. Em relação às tertúlias no campo das ciências, elas têm algumas situações interessantes que vale a pena a gente conversar sobre elas. Fortalecem o diálogo entre ciência e sociedade. Quem é do ensino das ciências sempre tem ouvido falar em educação, não é? CTS, ou CTSA, não é? Que é Ciência, Sociedade e Tecnologia, e quando tem o A, de Ambiente. Então, essas conversas, elas precisam estar articuladas, né? Fortalecendo esse diálogo entre ciência e sociedade. Esses dias está a polêmica aí da questão dos aparelhos de refrigeradores e ar-condicionado na Câmara dos Deputados, se vota, se não vota, a favor das novas tecnologias para diminuir as emissões de fluorocarbônico no ambiente. E a escola, a universidade, as comunidades de aprendizagem precisam começar a conversar sobre questões práticas, com fundamentação teórica, sim, mas sempre trazendo essa articulação entre ciência e sociedade. Elas vão estreitar as relações e reforçar a capacidade dos participantes de questionar. Se eu conheço, agora eu tenho capacidade de questionar. Se eu desconheço, aquilo passa direto, não vai chamar a minha atenção. Não é? Nas TDCs, há uma busca de informações, porque o artigo que é disponibilizado, ele não é restrito, você pode... Eu achei muito interessante, semana passada, numa das tertúlias,
Beatriz, uma estudante do terceiro ano nossa, disse assim: eu fui conversar com meu pai e fui procurar alguns artigos na internet sobre alguns outros artigos sobre energia renovável, que era o tema que a gente estava trabalhando. E eu achei muito interessante, porque o pai dela tem aproximadamente a minha idade, e ela tem 17 anos. E vejam, o encontro aí de gerações, na busca de informações, né, a aproximação nessa geração que olha tanto para o individual, né, para a máquina, né, para a rede, agora sai da boca de um estudante. Eu fui conversar com meu pai sobre o tema levantado, eu fui buscar na rede, mas eu fui conversar com meu pai. Essa busca de informações, ela precisa gerar conhecimento, né? Eu lembro quando o professor Marcelo era nosso professor, Franci, não sei se você lembra disso. Ele dizia assim, numa disciplina de tecnologia para o ensino de química que ele nos ofertou, ele dizia assim, informação... se a gente recebe uma informação, essa informação só vai gerar conhecimento a partir do momento que a gente divulga esse conhecimento, que a gente conversa sobre esse conhecimento. Se a gente guarda só para a gente, não passa de uma mera informação. E aí vem a questão da discussão. Numa tertúlia dialógica científica, discutem os grandes mistérios debatidos na ciência. Não só se aceita, mas se questiona, se discute, se levanta se aquele era o melhor caminho. E agora, imaginem estudantes do ensino fundamental, estudantes do ensino médio, conversando sobre os melhores caminhos dos mistérios das ciências, né? Então, é bastante enriquecedor. Há 2 critérios fundamentais para a realização de uma tertúlia. É escolher livros, no nosso caso, nós escolhemos mais artigos fundamentados na comunidade internacional, né, que sejam obras clássicas e contribuam para a reflexão crítica sobre aspectos centrais da nossa sociedade. Por isso que nós estávamos conversando com os estudantes sobre energias renováveis, tá, gente? Porque precisa ser alguma coisa relevante socialmente, né? A questão dos combustíveis fósseis e das energias renováveis são questões relevantes para o meio ambiente, para as sociedades de uma forma geral. Quando se fala a escolha de artigos, esses artigos eles precisam ter uma amplitude na comunidade científica internacional. Quando fala de obras clássicas, é importante salientar que essas obras clássicas, elas são muito mais direcionadas à física, né? E nas obras clássicas selecionadas, né, que tem lá no portfólio, no terceiro ano do ensino médio, que são as turmas que eu estou trabalhando esse ano, não há muitas conexões. Então, os artigos, eles somam mais, no meu caso específico. No caso das pessoas que trabalham a literatura, cada dia mais se há clássicos da literatura universal para se agregar, porque as tertúlias literárias, elas têm uma fundamentação maior, né? As tertúlias científicas ainda estão engatinhando, então eu já estou fazendo o lobby aí para que vocês estudem mais um pouquinho e passem a difundir também essa metodologia. Favorecer a participação de pessoas sem titulações acadêmicas e com pouquíssima experiência leitora. Bom, em 2019, uma educadora da limpeza nossa, até hoje ela é nossa educadora da limpeza, uma pessoa que eu amo demais, ela participou de uma das nossas tertúlias sobre automedicação. E ela
não chegou a ler o artigo, mas ela participou porque ela era um exemplo de uma situação mal sucedida em relação à automedicação, e foi muito rico. Os estudantes também tinham alguns depoimentos, porque é importante essa questão da vivência, mas também é importante a gente delimitar para que os meninos não fiquem com histórias do tipo: quando eu era criança pequena lá em Barbacena, o meu tio, o meu pai, não, eles precisam ler o artigo e, a princípio, se fundamentar no artigo. Isso, e aí o professor, como moderador da atividade, vai norteando a atividade. Isso não quer dizer que um exemplo que ele dê de sua vivência vai ser rechaçado, de forma nenhuma. As classificações, né, como eu já falei para vocês, só vou passar aqui um pouquinho, né? Existem tertúlias dialógicas musicais, das artes, pedagógicas, científicas e literárias, tá, gente? Qual é o objetivo principal de uma tertúlia? É promover espaços de diálogo igualitário, de transformação, quer seja pessoal ou do entorno social mais próximo, e a reflexão entre diferentes pessoas em torno dos artigos lidos e dos temas que esses artigos suscitam. Os princípios da tertúlia, segundo Ramon Flecha e Melo, 1997, e Melo, 2003. Ramon Flecha é uma das referências mais ricas sobre o tema, tá certo, gente? É importante aí frisar essa questão. Bom, em relação ao diálogo igualitário, quando a gente fala de diálogo igualitário, a gente quer dizer que aquela postura de o professor estar num pedestal, ou de você é o melhor estudante, só tira 10 em química, não é? É o estudante number one. Essas questões, elas somem, porque nessa questão do diálogo igualitário, o respeito à fala do outro é fundamental. Não há tertúlia dialógica científica sem que haja respeito à fala do colega. E aquela suma de enquanto um fala, o outro ouve, ela vale muito. Essa questão da inteligência cultural. A gente sabe, por exemplo, no trabalho do nosso companheiro Rafael Aquino, né, que trabalha a questão dos estudantes lá do IF Sertão, das comunidades quilombolas, do pessoal da agricultura, dos indígenas que há em torno ali do IF Sertão, em Salgueiro, né? Essa questão do respeito à cultura, isso se chama inteligência cultural, né? Eu posso transitar entre periferia, entre centros, entre classe média, entre indígenas, entre quilombolas, entre mestres e doutores, e eu consegui ali continuar em harmonia e em paz. Essa questão da transformação é transformação individual e transformação também do entorno. Quando a gente leva em consideração que na comunidade o estudante que se sobressai nas artes, nas ciências, ele suscita ali um exemplo a ser seguido, não é? Eita, fulano, ele conseguiu transformar a sua realidade, né? Quando a gente vê esses estudantes superando os seus próprios medos, as suas próprias dificuldades, e agora, né, esses dias houve liberação de aprovações do SISU, né, vendo ali os seus nomes
nos listões das universidades, isso é transformação, porque ainda hoje se diz que o estudante da rede pública, ele não deveria estar numa universidade pública, né? Ainda há pessoas que levantem esse discurso. E quando a gente... eu estou pagando de uma disciplina como ouvinte, né, com o professor Eusébio, sobre educação para os direitos humanos, e quando a gente vê a quarta premissa da educação para os direitos humanos, segundo Oliveira e Queiroz, é justamente a questão do diálogo para a transformação. E aí vejam como a tertúlia ela está encaixada nas questões também da questão da educação com fins para os direitos humanos. A dimensão instrumental fala sobre a questão do saber acadêmico. Não são conversas vazias, eu preciso frisar isso o tempo todo. Quando a gente fala de dimensão instrumental, é esse estudante perceber ciência ao seu entorno. Ele adquire essa dimensão instrumental e a ciência não é mais uma matéria da escola. A ciência agora faz parte da sua vida. E aí, com isso, ele cria sentido para estudar ciência. Porque a vida inteira a gente se ouve. Por que eu estudo física? Para que eu estudo química? Para que tanta matemática? E aí a gente entra com a premissa da solidariedade. Eu não posso conhecer apenas para mim mesmo. Esse conhecimento, ele precisa ser difundido. E é um ajudando ao outro, né? E a igualdade de diferenças, eu acho que vocês já viram aquela figura, onde tem que as pessoas colocam muito quando vão dialogar sobre a questão das cotas, por exemplo, onde tem pessoas de tamanhos diferentes e bancos de tamanhos igual para olhar por sobre um muro, né? E a igualdade de diferenças, ela vai, se eu sou pequenininho, o meu banco tem que ser maior, né? Então, quando a gente fala de igualdade de diferenças, Moto, atender aqui, mãe, por favor. Quando a gente fala de igualdade de diferenças, é que nós somos diferentes, mas nós precisamos ter igualdades para concorrer a uma vaga, por exemplo, igualdade de acesso à educação, e não essas diferenças, né? Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a metodologia. Como estruturar uma aula utilizando a TDC, a Tertúlia Dialógica Científica. O primeiro passo é fazer um link entre um conteúdo que você está vendo e um tema transversal. Eu falei para vocês que eu vi com os meus estudantes energia renovável e combustíveis fósseis, porque eu estava vendo o tema hidrocarbonetos. Então, esse tema foi escolhido propositalmente, para linkar o conteúdo com um tema transversal. O segundo passo é escolher um artigo científico que é respaldado pela comunidade científica internacional, senão vai desconfigurar a metodologia. O terceiro passo é opcional. Fazer um questionário para levantar o conhecimento prévio dos estudantes. Isso é opcional, tá? Mas aí você tem mais consciência do que aquilo que você está oferecendo teve alguma resposta positiva ou não, né? O quarto passo é disponibilizar o artigo com, no mínimo, 1 semana de antecedência para os participantes, porque esses estudantes precisam ter tempo para ler o artigo. Uma dica, se você sabe que os seus estudantes não é habituado com essa linguagem científica,
procure um artigo com essas características de ser respaldado pela comunidade científica, mas não pegue um artigo com 100 páginas, não, porque isso vai enfraquecer a amizade, né? O quinto passo é comunicar dia e hora da atividade aos estudantes e à comunidade escolar. O sexto passo é organizar o espaço em círculo, se esse espaço ele for presencial, não é? Porque a gente está vivendo dias de adaptação para o virtual. Nomear o moderador, que geralmente é o professor. Esse moderador, ele vai ter a função de organizar a atividade, tá? No dia do momento da TDC, esse professor é quem vai dizer ao estudante quem é que quer se candidatar à primeira fala, porque é importante também salientar que quando eles leiam esse artigo, eles extraiam desse artigo 3 trechos para levar para a discussão, né? Então, na hora da discussão, ele lê o trecho que ele se identificou do artigo e ele conversa sobre aquilo que ele entendeu. Depois que ele conversa sobre aquilo que ele entendeu, o moderador pergunta se há 2 ou 3 pessoas que gostariam de falar sobre o trecho do colega. Então, percebam, se há 10 estudantes na roda de discussão, vezes 3 trechos, há 30 comentários. Então, isso vai enriquecer bastante, não só o colega que separou o trecho, mas o moderador e todas as pessoas que estão participando. Explicar como a atividade ocorrerá. O moderador vai dizer, gente, ninguém pode falar para atrapalhar a fala do colega, a gente precisa respeitar a ordem de fala, a gente precisa ouvir o que o colega está falando, porque vocês dando aula para vocês mesmos e conversando, né? E o 7º passo, que também é opcional, é aplicar um questionário pós-TDC, pós-tertúlia dialógica científica, para saber se houve uma evolução. Mas, diga-se de passagem, as conversas dos corredores e nas aulas seguintes já vão demonstrar uma evolução ou não sobre aquele tema, podem ter certeza. Existem 2 elementos de estabilidade nas tertúlias. O primeiro é que se garanta que a tertúlia ocorra sempre no mesmo horário e local. Quando a gente tem aulas numa escola onde o horário daquela turma não muda, isso é muito possível, né? Então, fica bem fácil, né? E que tem a duração de 2 horas, que pode ser 2 horas aulas também. E, como eu já falei para vocês, que foi adaptada para os espaços virtuais, a questão de 1h50. Estamos encerrando, né? E alguns estudos demonstram o aumento do vocabulário dos estudantes, dos participantes das tertúlias. Melhoram essa expressão oral, né? A gente tem casos de estudantes que, a princípio, eles participaram apenas como ouvinte e depois acharam interessante e começaram a falar. As do primeiro bimestre sempre são mais trabalhosas, melhoram a compreensão textual, porque quando a gente lê, a gente discute, então o cabeção ele vai aumentando, né? É um exercício de respeito e de escuta igualitária. Não é a feira de Caruaru, de Cavaleiro, de Peixinhos, de Afogados, do Jordão, não. É organização, é respeito à fala do outro. Todos os momentos, nesses 3 anos que a gente desenvolve essa metodologia, o conflito é sempre depois.
Eu queria falar mais coisas e não deu tempo. Quem não queria falar, às vezes fala isso, né? Transforma o contexto das pessoas e cria sentido. E eu encerro com essa citação do Paulo Freire, né, que fala muito sobre dialogicidade, que diz assim: o diálogo é o encontro entre os homens mediatizados pelo mundo para designá-lo. Se ao dizer suas palavras, ao chamar ao mundo, os homens o transformam, o diálogo impõe-se como o caminho pelo qual os homens encontram seu significado enquanto homens. O diálogo é, pois, uma necessidade existencial. Sem diálogo, nós deixamos de existir. E conhecer é dialogar. Parafraseando Freire aqui, acrescentando alguns is e jotas à fala de Freire, né? Então, a dialogicidade está atrelada à nossa existência, não é? E quando eu falo dialogicidade, infelizmente, eu, France, né, as minhas colegas Zeres, que minhas colegas da época da graduação, nós não tivemos acesso a uma graduação que, por exemplo, o Otto está vivenciando, onde tem, por exemplo, o ensino da linguagem brasileira de sinais, né? E a gente está falando de vários diálogos, a gente não pode deixar de incluir, né, pessoas que se encontram ou que são consideradas grupos minoritários, né? Esse espaço dialógico, ele precisa ser um espaço de inclusão. E aí a gente vai para todas as esferas, né? Desde a pessoa com deficiência ao falar, ao ouvir, né? A pessoa com deficiência na aquisição de alguns conhecimentos, e a gente precisa incluir todas essas pessoas. Então, as tertúlias dialógicas, em especial, as tertúlias dialógicas científicas, elas são promotoras dessa questão social também, né? E não é à toa que os dois patronos, um é educador e o outro é sociólogo. Então, era isso que eu tinha para dizer. Aqui tem algumas referências bibliográficas que depois, quem quiser, eu posso enviar também algumas sugestões. Eu vou parar aqui a apresentação e vou devolver a palavra à Pri, e vocês estão aí com a palavra. Parabéns, professora Maeli, muito obrigada, foi maravilhoso, enriquecedor, muito bom mesmo.